Meus amigos, nós vamos falar agora sobre uma continuidade do que a gente falou no evento passado. No encontro passado a gente falou que o Estado, para melhor desempenhar o seu papel, ele pode atuar tanto através da administração direta, né, através dos seus órgãos, das suas secretarias, da atuação direta, como também ele pode se utilizar da administração indireta. A grande diferença é que quando o Estado atua segundo a administração indireta, ele está atuando criando entidades, e essas entidades possuem personalidade jurídica própria. Ora, a gente então falou já dessas várias entidades que possuem personalidade jurídica própria, nós falamos longamente sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que, apesar de criadas com dinheiro público, apesar de criadas com recurso público, são, na realidade, pessoas jurídicas de direito privado. E aí a gente falou da jurisprudência do Supremo, falamos da crítica, né, do professor Carlos Ari Sanfeld, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal tem feito uma autarquização das empresas estatais, né, dando ali características de direito público para essas entidades que são pessoas jurídicas de direito privado. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre as autarquias, as fundações públicas e os consórcios públicos. Moçada, começando pelas autarquias, as autarquias, elas são entidades da administração indireta, naturalmente, com personalidade jurídica própria, mas elas são, na realidade, pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, tecnicamente, o administrador decidir criar uma entidade para desempenhar ou para prestar um determinado serviço público, só que, no momento que criou essa entidade, o administrador decidiu manter a natureza jurídica de direito público desse ente. Então, ela, apesar de ser uma pessoa jurídica de direito, apesar de ser uma entidade da administração pública com personalidade jurídica própria, ela mantém essa qualidade de pessoa jurídica de direito público. Isso é um ponto interessante, pessoal, porque é o seguinte, tecnicamente falando, qual é a grande vantagem para o Estado criar uma autarquia? Eu penso que é muito mais uma gestão de ativos, digamos assim, e de passivo também. Então, por exemplo, o governo federal entende que melhor do que trazer toda aquela lógica das aposentadorias, das pensões, né, do assistencialismo para a conta única do governo, o governo entende que é melhor, o governo federal entendeu que é melhor, criar uma autarquia que tem patrimônio próprio, que tem uma capacidade de autoadministração, que tem gestão própria, e lá o INSS vai, né, é uma autarquia federal. Ou seja, tecnicamente, a lógica é que quando eu crio uma autarquia, né, eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração e que vai desempenhar um serviço público descentralizado. Eu tenho como exemplo aqui o INSS no âmbito federal, que é o melhor deles. Isso é interessante porque as autarquias, meus amigos, eles desempenham atividades próprias e típicas do Estado. Acabam prestando ali um serviço de forma especializada, né? Um serviço prestado de forma técnica, especializada. Agora, apesar de ser uma entidade, novo CNPJ, uma nova entidade, eles é uma pessoa jurídica de direito público, como a gente comentou. Logo, seus servidores são servidores públicos, né? Tecnicamente falando, eu sei que teve lá aquela ADI do Supremo, que a gente vai até comentar, mas tecnicamente falando, se são servidores públicos, eles são regidos pela Lei 8.112 no âmbito federal, né? Precisam fazer concurso público. E uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, se ela vai fazer qualquer contrato, ela precisa fazer licitação, né? Então, seu processo licitatório vai ser regido ali pela Lei 14.133, né? Então, tecnicamente, nós temos aqui uma pessoa jurídica de direito público. Agora, o que me chama a atenção aqui? O INSS, pessoal, no âmbito federal, como eu disse, é uma autarquia, então ela vai ter personalidade jurídica própria, tudo certo. Belo dia, a gente pegou um caso aqui no escritório, que foi um trabalhador sofreu um acidente numa obra. O trabalhador foi um acidente até feio, ele sofreu um acidente numa obra. Salvo engano, ele caiu do fosso do elevador. Nós advogávamos para as construtoras da obra. E dentro da reclamação trabalhista que esse trabalhador fez contra a empresa, nós fizemos um acordo. E o acordo foi, eu não vou lembrar os termos, tá? Mas o acordo foi algo como a empresa pagou
ali uma indenização, sei lá, de X mil reais, eu não vou lembrar quanto, mas a gente pagou a indenização. E aí, naturalmente, como consequência desse acordo, dessa condenação, por assim dizer, o processo, o juiz do trabalho manda intimar a União Federal. E aí, a União Federal, para ver ali eventuais custas, né, do processo trabalhista. E aí, o juiz também intima o INSS, a Procuradoria Federal, né, os representantes ali do INSS, que é para ver a questão das eventuais contribuições previdenciárias que vão incidir sobre o acordo. Então, na verdade, a vara faz o cálculo, né, melhor dizendo, a vara faz o cálculo das custas e ela intima o INSS para ver a questão das contribuições previdenciárias. O que foi que o INSS fez? O próprio INSS, aquele acordo, e entrou com uma ação de ressarcimento ao erário contra a construtora. Ou seja, tecnicamente falando, quem vai ter a legitimidade ativa para discutir essa questão de juízo é a autarquia, é o INSS. E aí, o próprio INSS entrou com ação contra a construtora. Qual foi o argumento? O INSS disse o seguinte: ora, se houve um acidente de trabalho, o acidente ficou muito claro, porque afinal de contas foi reconhecido isso num acordo na Justiça do Trabalho, o INSS, e veja, não é a União Federal, mas é a autarquia INSS, porque ela tem personalidade jurídica própria, ela tem um patrimônio próprio, tem uma administração própria. O INSS, ele vai precisar pagar uma pensão para essa pessoa, esse trabalhador que ficou ali inválido. A grande lógica por trás do sistema previdenciário é esse, né? É exatamente que o INSS arca ali com uma pensão, né, com um benefício ali, em razão da invalidez do trabalhador. E aí o INSS pegou e estimou: olha, o trabalhador tem 40 anos, ele vai viver até os 75, segundo o IBGE, estatisticamente, 35 anos, vezes 12 meses, vezes um benefício aqui de 2, 3 mil reais por mês que eu estou pagando. Entrou com ação desse tamanho contra a empresa, cobrando lá milhões, né, desses valores, uma ação de ressarcimento ao erário, porque ele argumentou que houve falha da empresa e a empresa causou esse dano. Mas o que eu chamo a sua atenção é que dentro da lógica da administração indireta, quem tem legitimidade para entrar com a ação é o próprio INSS, e foi ele que entrou. Nós ganhamos essa ação, transitou em julgado recentemente, foram quase 10 anos de ação, mas a tese que prevaleceu foi a nossa, foi uma tese de prescrição. A gente falou que o prazo prescricional para o INSS entrar com essa ação seria o prazo de 5 anos, lá do decreto 20.910 de 32, artigo 1º. E que o prazo não é contado da data do acordo, mas seria contado da data do primeiro benefício previdenciário que o trabalhador recebeu. E veja, o próprio INSS avalia que se trata de um acidente de trabalho, né? Lembra que ele faz ali aquele atestado lá, aquele espécie, né, 31 ou 91, acidente de trabalho ou não acidente de trabalho. Então, a partir daquilo ali, a nossa tese prevaleceu. Mas o curioso é que foi a autarquia que entrou com a ação. Também, se você pegar a lei de improbidade, ela diz ali no artigo 2º, eu vou até pegar meu vadimeco aqui, mas a lei de improbidade, lei 8429 de 92, ela vai dizer, não no artigo 2º, melhor dizendo no artigo 17, né? Ela vai dizer que a ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública interessada, né, pela pessoa jurídica interessada. Na verdade, a lei diz outra coisa, mas esse trecho foi julgado inconstitucional, volta à redação anterior. Ou seja, a gente tem aqui no escritório também um caso que quem entrou com ação de improbidade contra o agente público, que é o nosso cliente, não foi o Ministério Público nem a União. Quem entrou com ação de improbidade foi o próprio INSS. Então, percebam que, a partir do momento que a autarquia tem personalidade jurídica própria, apesar de ela ser uma pessoa jurídica de direito público, ela vai ter ali, né, uma legitimidade ativa para demandar, né, uma personalidade jurídica, uma legitimidade ativa para demandar em processos judiciais, inclusive, como ativa e passiva, né, dos dois lados. Então vejam que, por ser uma pessoa jurídica de direito público, os servidores da autarquia
são servidores públicos e vão submeter a concurso público. Os seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Elas vão gozar de privilégios tributários quanto às suas finalidades essenciais, né, ou as que dela decorram. E seus bens são bens públicos e, portanto, impenhoráveis, né? Portanto, seus créditos são pagos através de precatórios. Ou seja, tecnicamente falando, quando eu tenho uma autarquia, eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, seus bens são bens públicos, né? Todas as lógicas ou todas as regras do direito público que a gente estuda quando vai falar do direito administrativo, se aplica à autarquia. Tá. E por que a autarquia tem essa relevância e vale a pena a gente refletir tanto? Porque, meus amigos, no passado, a autarquia era uma pessoa jurídica de direito privado. Hoje é uma pessoa jurídica de direito público. Então acaba que fica essa confusão aí, principalmente quando a gente fala de prova, né? Prova de concurso, de prova da OAB, enfim, volta e meia a banca tenta dizer que a autarquia é pessoa jurídica de direito privado, né? Porque é exatamente para tentar te confundir aqui. Mas não é. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, se eu for demandar contra a fazenda, contra a autarquia, a lógica, né, é que ela vai gozar de prazos diferenciados, como goza a fazenda pública, as pessoas jurídicas de direito público. Ela vai ter ali, se submeter aos prazos prescricionais do decreto 20.910 de 32. A lógica lá da responsabilidade civil se aplica à autarquia, lá do artigo 37, parágrafo 6º, e por aí vai. Então vejam que a autarquia está prevista na própria Constituição, artigo 37, inciso 19, que vai dizer, né, que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Então, tecnicamente, autarquia aí, pessoa jurídica de direito público. Sobre esse ponto, o que às vezes pode acontecer e é bom você ficar atento? A autarquia, né, eu trouxe aqui o exemplo do INSS. Vamos imaginar uma autarquia municipal, sei lá, município de São Paulo em autarquia de trânsito ou a autarquia de lixo. Às vezes é uma autarquia, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, nós temos o DMLU, que é o Departamento de Limpeza Urbana. Salvo engano, é uma autarquia. Ou seja, quem cuida da limpeza urbana, quem cuida da água e esgoto em Porto Alegre, é o DEMAI. Então, DMLU e DEMAI são duas autarquias, salvo engano. Só que às vezes acontece? Apesar de ser uma autarquia e ter personalidade jurídica própria, fique atento a isso. Muitas vezes, a entidade não tem estrutura suficiente para tocar os seus processos licitatórios e para celebrar os seus contratos administrativos. Então, o que pode acontecer de você ter lá uma licitação, por exemplo, para contratar limpeza não. Vamos colocar aqui contrato para serviços de natureza contínua, né? Então, eu vou contratar a vigilância do órgão. Veja, a autarquia vai fazer uma licitação para vigilância, para vigiar ali seus postos. O problema é contratar vigias. Muitas vezes a autarquia não tem estrutura de servidor tão bem organizada, estrutura de procuradores ali tão bem organizados, inclusive tem uma discussão específica sobre isso depois. E aí o que acontece? A licitação e o contrato são assinados na origem. Então, a Secretaria de Administração, o órgão central do Estado, do município, faz a licitação, faz o contrato, mas quem vai executar é a autarquia. Então, fique atento a isso, analise muito bem o contrato, se eventualmente você tiver que discutir esse contrato em juízo, porque isso pode redundar na extinção do seu processo sem resolução do mérito. Porque muitas vezes é o Estado, no órgão central, que faz a licitação e assina o contrato, mas o serviço é executado e prestado pela autarquia. E aí eu vou entrar com ação contra o Estado, a administração direta, ou contra a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, que tem personalidade jurídica própria. Você tem que analisar bem o contrato para poder extrair contra quem vai ser ajuizada a eventual ação. Tá? Então acho que esse é um ponto que é digno de reflexão. Tudo bem? Então, para a gente recapitular, eu posso ter tanto a administração direta, a administração vai lá e diretamente presta um determinado serviço, através dos seus órgãos, por exemplo, ministérios, secretarias, enfim, e eu posso ter também a administração indireta. Na administração indireta, a administração pública
cria a entidade com personalidade jurídica própria. Essas entidades podem ser pessoas jurídicas de direito público, como é o caso das autarquias, ou podem ser pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. É importante que a gente reflita sobre cada uma das entidades para poder saber eventual estratégia aí de ajuizamento de alguma ação contra elas, né, judicialmente. Tá bom?